Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês hoje neste tipo ao vivo, tipo live, tipo ao vivo estendido de hoje. Ok? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, ok? Se gosta do canal, se está curtindo aí os relatos, deixa o seu like. Não se esqueça daquela fuçadinha na nossa lojaassombrada.com.br e não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de fevereiro disponível para vocês com o tema Maledite. Olha, várias caixas já estão indo embora amanhã. Não perca a sua, tá muito legal essa caixa. Tá cheia de coisa de proteção, tem incenso, tem incensário, tem banho de ervas, tem pulseirinha. Olha aqui a pulseirinha. Tem pulseirinha de olho grego, tem livro, tem caneca. Olha, garante a sua, ok? Então vamos lá, vamos começar com esses relatos hoje. E o primeiro deles é este daqui: acontecimentos estranhos em minha vida de casada. Vamos ver o que aconteceu especificamente na vida de casada. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, sou autora do relato O Boto Beto. Agradeço pela leitura do mesmo. Agradeço pela leitura do meu relato, fiquei muito feliz em assistir várias vezes. Eu amo assistir a leitura dos relatos sempre que estou fazendo as minhas atividades domésticas. Praticamente você é minha companhia diária. E os nomes estão todos trocados. Muito obrigada. Neste relato eu vou contar alguns acontecimentos em forma de episódios, onde descrevo algumas situações que vivi quando estava casada com o pai das minhas filhas, o meu ex-marido, que aqui vou chamar de ex. Esse relato vai ficar um pouco longo, mas tá ok. Conheci o ex no ano de 1986, quando eu tinha 19 anos. Foi uma paixão intensa e eu pensava ser correspondida na mesma intensidade. Grande engano. Nos casamos depois de 10 meses de namoro e no decorrer de nossa convivência eu percebi que a minha ligação com ele era além do relacionamento atual. Apesar de não me perceber como uma pessoa sensitiva e ele ser um cara normal, né? Mas nesse período algo aflorava em mim o meu lado sensitivo. E durante o nosso namoro, eu tinha, às vezes, algumas visões de cenas, como se fossem lembranças de alguma vida passada com ele, em algum tempo passado, pois até as imagens pareciam um filme em preto e branco, e nem sempre eram visões agradáveis. Ele era um rapaz de boa aparência e de bom papo, nascido no estado do Pará, de onde já trazia uma bagagem de acontecimentos sobrenaturais que rodeavam a sua família durante a infância. E, inclusive, ele me contou que durante a sua infância, a sua mãe veio a falecer, em consequência de uma queda que ela levou quando estava a caminho de casa. E depois, quando ela estava a caminho de casa, depois de lavar roupa na beira do rio. Ela relatou que sentiu alguém empurrá-la e aí ela caiu. O ex era criança e estava andando na frente dela e ele viu quando ela caiu, mas não viu ninguém além dela. Ele é um bom homem, muito festeiro, e o que estragou ele era ser mulherengo e também colocar as suas amizades impróprias à frente do bem-estar da família. E esse foi um dos motivos do fim do nosso casamento. Vou contar aqui alguns episódios que aconteceram no período em que passei casada com ele. Foram 16 anos de casamento. Tivemos 2 filhas que são a razão da minha vida. Nos separamos 2 vezes antes da separação definitiva. Primeiro episódio: uma visão do ex me afogando. Durante um momento da nossa intimidade, eu estava de olhos abertos olhando para ele e comecei a ter uma visão. Estávamos em um local escuro e eu o via tentando me afogar em uma piscina natural de água escura, onde ele estava fora da piscina e não me deixava subir, empurrando a minha cabeça para dentro d'água. No exato momento eu parei com a intimidade e ele perguntou o que foi. Eu contei a ele o que eu estava vendo, mas ele, incrédulo, disse que isso era besteira.
Porém, para mim era tão real que eu cheguei a ficar com a sensação de estar com água entrando pelo meu nariz e pela minha boca. Segundo episódio estranho. De onde veio aquele cavalo? Bom, o ex é brincalhão e gostava de me assustar, tirando algumas brincadeiras que e ele gostava de me assustar, tirando algumas brincadeiras que pra mim eram sem graça, pois mexia com o sobrenatural. Tipo assim, ele olhava pra porta da nossa casa e dizia: "Entra aí, cara." Eu olhava na direção da porta e não tinha ninguém lá. Ele achava isso muito engraçado e ficava rindo e dizia que eu era chata por eu não gostar de brincar assim. Eu dizia a ele que um dia ele poderia se dar mal por conta desse tipo de brincadeira. Ele ria e dizia que eu era uma medrosa. Até que em uma determinada noite, ele estava de pé na porta da cozinha da nossa casa, quando de repente ele olhou para o corredor lateral em direção à garagem e viu um cavalo enorme vindo correndo em sua direção. O susto foi tão grande que ele deu um pulo para dentro de casa e ficou pálido, quase caiu para trás. Eu perguntei o que houve e ele contou o que havia visto. Eu lembrei a ele das brincadeiras sem graça que ele costumava fazer e que provavelmente estavam lhe assombrando. Depois disso, ele evitava brincadeiras desse tipo e graças a Deus isso nunca mais lhe ocorreu. E ele viu um cavalo ali fora? Gente, terceiro episódio estranho. Quem foi que me entregou a minha aliança? Bom, depois do nosso casamento, compramos um terreno para construir a nossa casa, pois morávamos de aluguel. Em 2 meses, a casa ficou no ponto de morarmos e nos mudamos. Nesse período, ele trabalhava em uma empresa fornecedora de energia elétrica. Seu horário de trabalho era por turno. Às vezes, o transporte da empresa vinha buscá-lo quase meia-noite, então dava tempo de namorarmos e dormirmos um pouco juntos antes dele sair. Um dia eu acordei e ele estava se arrumando para sair. E eu estava meio sonolenta, percebi que a minha aliança não estava no meu dedo. Eu perguntei a ele se havia tirado a aliança do meu dedo e ele respondeu que não e disse que poderia ter caído embaixo da cama. Continuei deitada e pensei em procurar depois, mas antes dele sair, eu vi ele vindo até o nosso quarto, me chamou e me entregou a minha aliança. Nesse dia ele trabalhou durante toda a madrugada e quando ele voltou para casa às 7 da manhã, eu tinha acabado de acordar. Tomamos café, aí eu lembrei de perguntar a ele onde é que ele tinha encontrado a minha aliança. Porém ele me respondeu: "Eu não achei a sua aliança." Aí eu contei a ele o que tinha acontecido e ele disse que não tinha sido ele que me entregou a aliança. Então eu falei: "Como assim? Foi você que me entregou antes de sair para trabalhar?" E ele disse: "Não, pois quando eu saí você estava dormindo e eu não quis nem mexer com você." E olha, até hoje, Ana, eu não sei quem me entregou aquela aliança. Eu espero que tenha sido um anjo. Mas você chegou a identificar que era o seu marido? Ou você deduziu que era ele porque era a única pessoa que estava ali? Mas você não identificou muito quem era. Interessante. Quarto episódio esquisito. Tive uma visão da traição ao vivo na parede do meu quarto. Estávamos com 3 anos de casados. Ele ficou de férias do trabalho no mês de julho e resolveu ir visitar o seu pai lá em Belém do Pará. E eu vou espirrar. Já espirrei. Continuando. Porém, eu não poderia ir com ele, pois eu era professora e estava trabalhando nesse período. Ele disse para mim que faria uma viagem de 10 dias e eu fiquei sozinha na nossa nova casa. Fazia apenas alguns meses que havíamos nos mudado. A pintura da casa era branca e estava toda novinha. Guardem esse detalhe. Ele viajou e na data que ele me disse que ia voltar, ele não voltou. Era a década de 90, ainda não tínhamos telefone nem convencional, muito menos celular. E eu fiquei preocupada por ele não chegar, e eu não tinha como saber notícias dele. Então eu estava sozinha em casa, assistindo TV. Lembro bem que eu estava assistindo a minissérie O Canto da Sereia. Eu não sei qual é. Enfim,
No nosso quarto tínhamos um ventilador que não tinha a tela da frente que protegia a palheta. Ele ficava em cima de um banquinho, pois nessa época ainda não tínhamos móveis na nossa casa. E eu acabei dormindo e a TV ficou ligada. E aí eu ouvi um barulho muito alto e acordei assustada, me sentei na cama. Quando eu olhei para o chão, o ventilador havia caído com a palheta encostada no chão e estava girando. E aí eu vi uma claridade vindo da parede do nosso quarto. Lembra que a pintura era nova? Pois é, quando olhei a parede, ela estava parecendo uma grande tela de cinema. E nessa tela eu vi o ex sentado em um banco de praça, abraçando uma moça que estava sentada entre as pernas dele. A cena era tão nítida que eu vi até um cercadinho de madeira com o símbolo da prefeitura do local. Havia uma árvore ainda pequena dentro desse cercadinho, bem ao lado do banco que eles estavam sentados, namorando. Eu fiquei desesperada. Não era sonho, eu estava acordada. Eu esfreguei os meus olhos com as mãos e a cena não sumia. Parecia um filme passando ali. Eu não conhecia aquela moça, mas sua fisionomia e a roupa que estava vestida ficou na minha memória. Levantei da cama, acendi a luz e arrumei o ventilador no local. Somente assim é que aquela cena sumiu da parede do meu quarto e eu não consegui mais dormir naquela noite. Pela manhã, recebi um telegrama do ex, onde ele dizia a data que ia voltar. Na verdade, foram 17 dias de viagem. Quando ele chegou, veio todo estranho. Nem parecia meu marido. Estava sem intimidade comigo. Não falava sobre a viagem e 2 dias depois, quando eu cheguei em casa depois do trabalho, o encontrei sentado no chão da sala, encostado na parede, olhando umas fotos da viagem que havia mandado revelar. E nelas ele abraçava aquela moça. Eles estavam com a mesma roupa que eu havia visto naquela visão na parede do quarto. Aí eu constatei que realmente aquela visão era real e que eu tive a visão no mesmo momento que estava acontecendo, foi em tempo real. Eu falei com ele sobre o que tinha ocorrido e na conversa descobri que essa moça era prima dele, com quem ele estava namorando durante a viagem. Caros assombrados e Ana, não sei lhes dizer se isso é algo que possam considerar sobrenatural ou não, porém para mim foi muito revelador. Uns tempos depois, ouvi o meu ex conversando com um amigo dele sobre esse assunto e ele disse assim: "Cara, ela sabe tudo o que aconteceu e disse pra mim que teve uma visão na parede do nosso quarto. Até a praça que eu estava, ela descreveu direitinho." Então aí eu tive certeza que não tinha sido sonho nem nada. E esse foi o motivo da minha primeira separação. Gostaria de saber o que houve, mas não tive coragem de buscar respostas, por medo de não estar preparada para o que poderia encontrar. Então, até hoje, não sei como eu consegui ver tudo aquilo. O que vocês acham que aconteceu? Por que eu tinha essas visões quando estava casada com ele? Como falei anteriormente, hoje faz 20 anos que estou separada dele e não tive mais essas visões. Acredito que o amor profundo que eu sentia por ele era o que alimentava a minha sensibilidade. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Estou feliz por você ter recuperado sua voz. É sempre um prazer ouvir as histórias interpretadas por você. Muito obrigada. Por favor, ok. Muito obrigada. Até o próximo relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, como foi no momento em que você estava com ele, acho que essas visões aconteciam, tudo bem, você tinha um amor muito grande por ele e tal, mas será que já não era alguma coisa mostrando, tipo, não é pra ficar com ele? Te mostrando, falou, olha o que tá acontecendo, então, vamos sair dessa? Olha aqui o que já aconteceu em outra vida, olha cá, vamos sair dessa? Será que não era isso? E aí, depois que você saiu dessa, aí as coisas falaram, agora sim, vamos continuar por outro caminho agora. Será? Não sei. Pode ser que realmente era alguma coisa ali, a espiritualidade te dizendo
para, né, te mostrando para não continuar ali, sabe-se lá por qual motivo. Talvez cada um precisasse seguir um caminho, né? Enfim, deixem aí suas opiniões também, ó. Escreva aí no chat, sempre com respeito. Se for comentar também, sempre com respeito, por favor. Deixem suas opiniões. Vamos para o segundo relato de hoje. Deixa eu ver. Ai, será que eu vou conseguir achar que tem beijo aqui do pessoal dos outros dias? Deixa eu ver se eu acho algum perdido por aqui. Tem aqui os do Matheus. Tem aqui, ó, Pelúcia Rosa, Cida. Oi, Ana, tô aqui, saudades. Ai, verdade, quanto tempo. Pelúcia Rosa, Cida, um beijo. Silvana, Ana, quando der, lê o relato. Ok, acho que ele já até tá anotado, é algo parecido o título aqui que ela pediu. Vou anotar aqui de novo, tá? Eu abrindo coisa errada aqui, gente. Vou anotar de novo. De novo, aqui eu não tenho certeza agora se eu já anotei ou não. Esse pedido aqui tem um nome parecido. Eu acho que é parecido o nome. Anotei. Um beijo, Silvana. Sônia RC Rodrigues, um beijo para você. E Carmen Alves, um beijo para você também. Vamos ver o que mais tem aqui. Acho que Sônia RC Rodrigues, mais um beijo. Juliana Garcia disse: Ana, ativa a reprodução em segundo plano para membros. Tá. Eu não sei, a gente que tem que ativar isso? Isso eu não sei também, eu vou dar uma olhada. Juliana, um beijo para você. Mestre dos Brinquedos, um beijo. Cleude Póvoa, é assim que fala? Um beijo para você. Carmen Alves, 2 beijos. Gisele Vale, um beijo. Carmen Alves, mais 2 beijos para você. Sônia RC Rodrigues, mais beijos, muito obrigada. Carmen Alves, mais 2 beijos também. Aê, beleza. Muito obrigada a todos. Dos de Maledite, eu já tinha mandado beijo? Não sei, mas eu vou mandar da mesma forma que, ó, Tatiane Braga, Cláudia Espona, Axel Plisken, Thalita Nascimento e Joelma da Silva. Beijos para vocês todos. Muito obrigada, pessoal. Então, esse pessoal que mandou quando tem o chat aqui do lado e o pessoal manda super chat, aí eu leio assim que der no outro dia ou depois, tá bom? Vamos ler o outro relato aqui, o próximo relato de hoje, que é esse, A Força do Pensamento. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus, filhotes e assombrados. Como não poderia ser diferente de todos, pode me chamar de fulana e não haverá nomes no relato. Já mandei outros 2 relatos e espero ouvi-los sendo contados por você. Esse que eu vou contar aqui é curto e é pessoal. É uma experiência que vivi na minha adolescência e que não gosto muito de lembrar, mas ouvindo os seus relatos, decidi dividir isso com vocês. Gostaria de frisar aqui que não sinto orgulho do que eu vou contar. Também não sinto-me culpada, porém aprendi que a força do pensamento, quando empregada com muito ódio, acontece. O contrário também. Eu acho que, na verdade, quando tem muita intenção ali, quando você consegue, de repente, focar ou com ódio, ou com amor, ou com, sabe, um querer ali, uma vontade, talvez. Quando eu estava cursando o ensino médio, não lembro exatamente a série, mas lembro que era o ensino médio e deveria ter entre 15 e 16 anos. Eu era adiantada 1 ano na escola. Eu tinha que pegar um ônibus, pois a escola ficava no centro da cidade, a uns 20 minutos de casa, e de casa até o ponto, uns 10 minutos a pé. Pois bem, desci às 7 horas, correndo para não me atrasar, passava por uma viela e depois uma rua longa de uns 500 metros ou mais até chegar no ponto. No final dessa rua tinha um supermercado que atendia os bairros da região e lá tinha um gerente recém-contratado. Um playboy,
com uma moto maneira, daquelas que inclina para frente. Como assim? Sim? Uma moto dessas que inclina para frente, marrom. Tinha fama de ser galinha e que a mulherada estava empolvorosa por causa dele. Porém, para mim, não me impressionava em nada. Afinal, eu era adolescente e ele não era nada o meu tipo. Quando ele me descobriu, passando em frente ao mercado, começou a flertar comigo. Um dia tive que ir ao supermercado com a minha avó e lá estava ele. Quando me viu, ficou me seguindo por todos os corredores. Até parecia que eu era uma ladra e ele estava de olho em mim. Como sou bem observadora, percebi uma bela de uma aliança no dedo dele, de casado. Aí minha fúria cresceu. Fechei a cara e deixei bem claro que eu estava me incomodando. Porém, quanto mais brava eu demonstrava ficar, mais ele se divertia. Ele chegou ao ponto de chamar o colega dele, segurança do estabelecimento, e os dois passaram a flertar comigo. A partir dali, aquilo era rotineiro. De segunda a sexta, lá estavam eles, 7 da manhã, me aguardando passar em frente ao supermercado para mexerem comigo e ficarem de sorrisinhos. Nossa, como aquilo me irritava. Eu não xingava nem nada, mas deixava claro que eu estava incomodada e eles não escondiam de ninguém. Que eu estava incomodada e eles não escondiam de ninguém. Eles não escondiam de ninguém no ponto que estavam de graça comigo. Afinal, 7 horas da manhã é horário de pico. E naquela época, eu esqueci de dizer, isso foi lá pelo ano 2000. Então, naquela época, não existia Uber, nem 99. Todo mundo ficava no ponto de ônibus, fizesse chuva ou sol. Bom, comecei a cortar a volta pela rua de trás. A que passava... Eu comecei a cortar fazendo a volta pela rua de trás da que eu passava. Eu acho que é isso. Para eu não ter que passar em frente a esse mercado. Só que mesmo assim, no final das contas, ficaria no ponto que dava visão a eles. Mas pelo menos eu não ia passar tão perto deles. Comecei. E eles entenderam o recado. Comecei a ir pela outra rua. E eles entenderam o recado. Mas ele não se importou. Simplesmente saía de frente à entrada do mercado, andava até a beirada da rodovia com um cigarro na boca e ficava lá, olhando para minha cara. Ai, que raiva! Ele nem se importava de parecer um estúpido. O interessante é que nunca me chamou para nada. Nunca me pediu nada, nunca forçou nada. Somente fazia essas idiotices. E isso já era o suficiente para me deixar louca de ódio. Pois bem, tenho alguns lapsos de memória. Lembro que o sujeito passou a não aparecer mais com tanta frequência. Eu acho até que, pelo que lembro, eu pensava que ele tinha mudado de filial, porque me recordo ter me sentido confortável a voltar a fazer o mesmo trajeto que eu fazia anteriormente. Porém, numa sexta-feira, para minha surpresa, quando virei no final da viela e olhei o final da rua do supermercado, lá estava a moto marrom. Eu não sei o porquê eu senti tanto ódio. Eu não sei se foi porque eu tinha certeza de que ele não estaria lá e de repente fui surpreendida, ou se era porque já estava cansada e também constrangida com aquela situação. Eu fiquei furiosa e internamente pensei, aquele idiota voltou? Aí tem um outro lapso de memória, não lembro exatamente as palavras, mas lembro o sentimento de raiva e as palavras que eu pensei em seguida. Elas saíram quase que involuntariamente, embora não combinassem com o meu perfil. E eu pensei o seguinte, por que ele não morre? Alguém deve se perguntar, mas por que esse ódio todo? Nossa, também não é para tanto, né? Sei lá quais possam ser os julgamentos e também não sei como seria o meu comportamento hoje em dia. Porém, naquela época, aquela situação fazia com que eu sentisse muita raiva. Principalmente porque o cara era casado. Eu achava ele um safado.
Não lembro se naquele dia ele estava lá, se não estava, se mexeu comigo ou não, não lembro. Só recordo do ódio que eu senti e do que eu pensei. Bom, os dias se passaram, sábado, chegou sábado e daí no domingo à tarde, indo para o ensaio do coral da igreja que eu frequentava, passamos pelo supermercado, meus tios e eu, mas estava fechado, o que era improvável. Nunca fechava, exceto quando estavam de luto. Chegamos perto da portinha da lateral e tinha um pequeno cartaz com alguns dizeres que informava justamente o que eu pensei. Luto pela morte de fulano. Na hora ainda fiquei meio confusa, porque embora tivesse passado todo aquele perrengue com ele, nem sabia exatamente o nome dele. Então fiquei pensando, fulano, é esse o nome dele? Mas não comentei nada com ninguém, afinal meus tios nem sabiam o que estava rolando. Cheguei na igreja e logo chegou uma amiga que estudava na mesma escola que eu e sempre estava no ponto de ônibus comigo. Ela sim sabia o que rolava, só não sabia o meu pensamento da sexta-feira passada. Quando me viu, foi logo falando, você já sabe quem morreu? Aí eu, chocada, perguntei, é aquele rapaz mesmo? E ela falou, sim, ele mesmo, morreu ontem, no sábado. Ou seja, um dia depois do meu pensamento. Eu fiquei atordoada. Eu tenho lapsos de memória, não lembro o que se seguiu após isso. Só lembro da sensação de remorso após, de passar em frente àquele supermercado com um grande arrependimento de ter pensado algo tão cruel e aquilo ter acontecido. Quando passava e encontrava aquele segurança que ficava com ele me olhando, ele não me encarava mais. Parecia agora envergonhado, sei lá. Eu fiquei sabendo posteriormente que ele morreu defendendo a esposa. Relataram que, como a moto era muito visada, eles estavam em um estabelecimento e quando uns homens começaram a mexer na moto dele, ele saiu para ver o que estava rolando e os caras, ao que tudo indica, anunciaram um assalto. Ou nem chegaram a fazer, pois a esposa, que estava grávida e no final da gestação, começou a ameaçar os rapazes caso não se afastassem da moto. Só que eles estavam armados. Então, apontaram para ela e para o marido, apontaram para ela e aí o marido se atirou na frente. Sempre que eu lembro disso, eu penso, será que a culpa foi minha? Não pode ser. Uma viúva, um filho sem pai. Será que se eles soubessem que eu desejei, mesmo que involuntariamente, a morte do marido ou do pai, o que diriam para mim? Bom, depois disso aprendi a desejar somente coisas boas. Quando penso algo ruim, se penso, eu já repreendo, já anulo. Eu não desejo a ninguém aquilo que eu não quero para mim. Bom, é isso. Um beijo a todos e muito obrigada por ler meu relato. E deixem suas opiniões, eu gostaria muito de saber. Como diz a Ana, com respeito, por favor. É isso aí. Um beijo para você, obrigada. Deixa eu te contar uma coisa que já aconteceu comigo também. Eu já devo ter contado aqui, mas talvez alguns não tenham escutado. Mais uma vez, eu era criança ainda, acho que eu era criança, e eu estava no banco de trás do carro com meu pai, com a minha mãe, no trânsito em São Paulo, e me veio na cabeça, simplesmente assim, eu queria ver uma batida de carro acontecendo. Olha só o que me veio na cabeça. Pois eu acabei de pensar isso, eu escutei uma brecada. No que eu olhei para trás, pelo vidro de trás do carro, eu vi os dois carros se chocando e batendo. Na hora, eu tava, não precisava acontecer. Eu fiquei justamente com esse pensamento de, meu Deus, até contei pra minha mãe e pro meu pai na hora. Falei, mãe, eu acabei de pensar isso, que eu queria ver acontecendo, sabe? Não sei, eu pensei em acidente, pensei em batida, e pensei, nossa, né, acho que seria interessante ver, porque a gente vê depois que já aconteceu, você passa, olha, bateu um carro aqui, bateu, eu pensei, eu queria ver fazendo assim, pá, sei lá, pensei, queria ver acontecendo, no mesmo instante que eu pensei, escutei a brecada, virei pra trás e vi os carros se chocando, não foi nada grave, porque até tava um trânsito, alguma coisa ali, não era nada de um carro correndo, capotando, nada assim,
Mas eu fiquei chocada de ter acabado de pensar e o meu desejo ter se tornado realidade numa coisa ruim. E eu fiquei, gente, será que foi porque eu desejo? Exato, a gente fica desse jeito. E eu realmente não sei se realmente foi a força do nosso pensamento, se foi alguma coisa que influenciou a gente a pensar isso. Será que ele já não tinha algum obsessor com ele que se aproveitou do que ele estava fazendo para te incitar raiva e, sei lá, não sei, e desejar jogar essas coisas ruins para ele, para aumentar a força do ódio, não sei. Será que comigo foi a mesma coisa? Será que alguma coisa influenciou? Falou, olha só, você não queria ver uma batida de carro? Quer ver? Olha agora. Vai acontecer, sabe? E aí eu pensei, eu queria ver. E eu não sei, gente, mas já aconteceu isso com alguém aí que tá assistindo? Comenta aí, deixa nos comentários, sempre com respeito, por favor. E realmente, porque não acredito em coincidências, mas vamos dizer, mesmo que seja, se acontecer, a gente fica com aquele remorso, com aquela coisa. Então, para isso não acontecer, vamos, como ela disse, tentar pensar em coisa boa, e quando vier o pensamento ruim, você fala, não quero, né? Não, bora pensar em outra coisa. Mas é estranho, né? Bom, vamos lá para mais um relato. Cadê? Fantasmas tomam banho? Parece que tem um relato aqui com um título bem parecido já, mas acho que não é o mesmo. Vamos ver. Olá, Aninha Assombrados, meu nome é fulana, e esse relato aconteceu comigo e com o meu namorado no antigo apartamento dele, no ano de 2022, ou seja, no passado. Observação, não usarei nomes no relato e usarei datas fictícias apenas para não ficar confusa a cronologia dos acontecimentos, perdão pela quantidade de detalhes, mas eles são necessários para entender certinho o que aconteceu. Ok. Mas você vai chamar ele de meu namorado o tempo todo? Qualquer coisa, eu vou dar o nome fictício para ele de João. Para contextualizar, eu e João estudamos juntos na mesma universidade. É que a gente tem meio que um trauma de meu namorado. Nós estudamos juntos na mesma universidade. Entretanto, ele não é daqui. Veio morar aqui na cidade para fazer faculdade. E para ajudar nas despesas, ele dividia o apartamento com um amigo. E esse apartamento fica ao lado da nossa universidade. Eles dividiam a parte da sala, copa e cozinha do apartamento, mas cada um tinha o seu quarto e o seu banheiro separado. Eu sempre dormia lá nas quartas-feiras, visto que eu tinha treino de futebol nesse dia. E em um local bem perto do eu tinha um treino de futebol nesse dia em um local bem perto do apartamento deles. E saía desse treino só depois das 11 da noite. E como eu morava muito longe, era mais cômodo dormir lá e ir junto com o João para a aula cedinho no dia seguinte. Entretanto, no final do semestre, a universidade fez a famosa Semana do Saco Cheio, onde não tivemos aula por uma semana. Então, o João, meu namorado, e o amigo dele, que morava com ele, foram passar a semana com suas famílias em suas respectivas cidades. E o apartamento ficou vazio. Como eu teria meu treino de quarta-feira normalmente, pedi para eles para dormir no apartamento na quarta, como sempre fazia. E eles disseram que tudo bem, e eu fiquei com a chave do João para poder entrar no apartamento. Portanto, na sexta-feira, dia 1º, o João tomou banho e dormiu normalmente no apartamento. E no sábado de manhã, dia 2, deixou as chaves comigo e foi viajar, assim como seu colega de apartamento. Passei a semana com as chaves na minha bolsa e na quarta-feira, dia 6, fui ao meu treino. Depois fui ao apartamento, tomei um banho, usei minha toalha, que eu já tinha deixado lá, visto que eu ia lá toda semana, né? E fui dormir. No outro dia, fechei todo o apartamento, incluindo a janela do banheiro, e fui direto trabalhar. No domingo, dia 10, o meu namorado voltou de viagem e fui encontrar com ele na rodoviária para lhe entregar as chaves, que ficaram comigo o tempo todo. E fomos até o apartamento dele. Chegamos lá próximo das 6 da tarde, assistimos um filme, jantamos e fomos tomar banho para dormir. Logo após o João entrar no banho, ele gritou para mim: "Amor, vem aqui ver uma coisa." Achei estranho e fui.
Então ele me entregou a toalha dele e disse: eu tô louco ou a minha toalha tá molhada? E a toalha dele estava de fato molhada. Ficamos muito confusos, pois fazia 10 dias desde a última vez que ele havia usado aquela toalha. Até que fomos olhar o box do chuveiro e ele estava todo molhado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho ali. De início achei que poderia estar molhado do meu banho de quarta-feira, o que ainda seria estranho, mas a minha teoria foi refutada quando fui conferir a minha toalha. Ela já estava completamente seca. Como que a minha toalha, usada há 4 dias, está seca e a que foi usada há 10 dias estava molhada? A primeira teoria foi que a janela estava aberta e entrou água por ela, que molhou o box e a toalha. Mas não fazia sentido, pois a janela do banheiro estava fechada, estava travada. E se fosse o caso, molharia as 2 toalhas e não apenas uma. E além de que a toalha estava molhada por completo, não apenas do lado que ficava voltado para a janela. A segunda teoria foi que o colega do meu namorado havia usado o banheiro errado por algum motivo. Mas ao questionarmos ele afirmou que não esteve na cidade durante a semana, muito menos no apartamento. E a terceira teoria era de que alguém havia entrado no apartamento e tomado banho lá, o que também não poderia ser, visto que a chave do apartamento estava uma comigo o tempo todo e a outra com o colega do meu namorado, que também não as perdeu em nenhum momento. E também isso não faria muito sentido, em razão de que mais nada no apartamento estava diferente, apenas o banheiro. Ademais, não existem outras cópias das chaves do apartamento, e quando chegamos no domingo, ele estava trancado normalmente. Até hoje não entendemos o que aconteceu. Naquele mesmo dia, testamos para ver quanto tempo era necessário para o banheiro secar, nas mesmas condições que eu deixei na quarta, e concluímos que uma noite é suficiente para secar. Um fato que me deixa muito aflita é que apenas uma tragédia aconteceu naquele prédio desde sua construção, que foi uma menina que tirou a própria vida se jogando da janela do banheiro. Não daquele apartamento, era de outro andar, mas foi no mesmo prédio. Será que ela está assombrando os banheiros daquele prédio? Gostaria muito de saber a opinião dos assombrados e alguma possível solução para esse mistério. O João morre de medo desse acontecido até hoje. Bom, o que eu penso primeiro é o seguinte: será que realmente não há uma outra cópia? Porque esse apartamento não é de vocês, é de uma outra pessoa, né? Ele é alugado. Será que o dono não tem uma cópia? Ou outra pessoa acabou pegando uma cópia, às vezes até do dono, não sei, de repente tem uma cópia por aí, ninguém sabe, de algum stalker, ou algum stalker que possa ter entrado e usado o banheiro, sei lá, vai saber por quê. Não sei, a gente tem que pensar nas possibilidades aí. Ou realmente um fantasma. A gente sabe que fantasmas adoram banheiros. Não sei, que tenha tomado banho lá, será que é o espírito dessa menina? Mas teria que conversar com outros apartamentos, com outras pessoas, para saber se já aconteceu alguma coisa assim por lá também. Mas primeiro verificar se realmente não tem mais alguém com a chave. Mas é a pessoa, sei lá, por quê? O que ia fazer dentro desse apartamento? Não sei. Bom, deixem a opinião de vocês também. Bora para mais um relato. Tem uns relatos curtos aqui agora. São Miguel Arcanjo e o Demônio. Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulano. Pode me chamar de Fulano. Hoje irei contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha uns 3 ou 4 anos de idade. Atualmente eu tenho 17. Não haverá nomes neste relato. Ok. Eu estava na casa da minha tia em um dia comum, com a minha mãe e com a minha prima. Mas vale ressaltar que eu sempre fui uma criança médium. Eu vejo espíritos desde que me entendo por gente. Isso acontece pois eu não reencarnei por completo. Como assim? Metade da minha alma estava no mundo espiritual. Mas isso é assunto para outro relato. Bem, tudo estava normal até que eu vi um ser atrás da minha tia, que possuía longos chifres, pele avermelhada, olhos enormes e negros. Eu não me assustei, apenas gritei avisando a minha tia.
Eu disse: tia, tem um bicho ruim atrás de você, cuidado. Ai, menino. Nessa hora, todo mundo começou a se desesperar, até que eu vi um outro ser, só que dessa vez iluminado, com asas lindas, vestido de armadura e estava empunhando uma espada. Esse anjo matou o ser maligno, olhou para mim e sorriu. Nessa hora eu falei para minha tia: ah, não se preocupe, tia, Miguéia salvou você, ele matou o monstro mau. Ana, nessa hora todos ficaram arrepiados e minha mãe perguntou: filho, quem é Miguéia? E eu respondi: o anjo, mamãe. Depois disso, ela me mostrou a imagem de São Miguel Arcanjo e me perguntou: é ele que você viu? E eu respondi: é Miguéia, meu amigo, mamãe. E depois desse dia, minha tia começou a sempre rezar para São Miguel. E é isso, Ana, obrigado por ler o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. Nossa! Viu ali? Miguel veio e já tirei esse daqui. Hoje não. E passou-lhe a espada. Que legal. Então tem outras visões. Você deve ter outras visões aí, né? Porque ele falou que é médium, né? Desde que se conhece por gente. Deve ter mais histórias por aí. Vamos para mais um relato. O Homem da Capa Preta. Tá cheio de história de homem de capa preta, hein? Vamos ver. Oi, Ana, me chamo fulana. Bom, já vai fazer algumas semanas que eu te enviei o primeiro relato, que no caso não aconteceu comigo, e sim com uma conhecida. Então hoje resolvi contar algo que aconteceu comigo. Na época eu tinha 10 anos de idade. Teve um dia que a minha mãe me levou para passar algumas semanas na casa do meu pai. Embora eu gostasse muito dele e das minhas primas, eu não me sentia muito confortável naquele lugar. Eles moravam perto de um morro que me dava muito medo toda vez que eu passava por lá. Eu já estava pronta para dormir nesse dia, quando um dos meus primos entrou no quarto que eu estava e começou a me contar sobre o Homem da Capa Preta. Eu pedi várias vezes para ele parar, mas não adiantou. Ele me disse que esse tal homem andava por aqueles morros, que seu espírito vagava e procurava uma alma para levar junto com ele para o inferno, e que quando ele morreu, enterraram o seu corpo embaixo daquela casa, e que se eu acordasse ouvindo correntes, era ele que havia me encontrado. Ana, você não tem ideia do medo que eu senti e sinto até hoje quando lembro dessa história. Depois de um tempo eu dormi, e por incrível que pareça, acordei escutando barulho de correntes cada vez mais próximas do quarto. Naquela hora eu gelei, eu fiquei encolhida num canto da parede, chamei o meu pai por várias vezes, mas ele não respondia. Teve um momento em que a luz do quarto apagou e eu te juro, Ana, eu tenho certeza que eu vi uma sombra negra encostada na porta do quarto. Aquilo era mais escuro que a própria escuridão. Aquela coisa sorria para mim. Para falar a verdade, eu não sei o que aconteceu depois disso. Eu só me lembro de ter acordado no sofá, na sala, com todos me encarando e me perguntando: por que você estava embaixo da cama? Eu contei, mas não adiantou muita coisa. Talvez eu tenha desmaiado, mas sinceramente não sei por que eu estava daquele jeito como eles me disseram que eu estava. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenha gostado e que Deus te abençoe sempre. Um beijo para você, muito obrigada. Será que você não ficou impressionada por aquilo? E aí a gente fica pensando nisso, né? Ou realmente alguma coisa se aproveitou da história para te assustar? Porque é muita coincidência contar aquilo e em seguida escutar e ver essas coisas, né? E nem se sabe se isso é real ou não, né? Depois você não conversou para saber da onde que veio essa história, se era inventada. Será que acabou criando tudo isso? Não que foi imaginação, mas acabou realmente materializando essa história? E aí isso realmente aconteceu? Porém, após pensar muito nisso, ficar com muito medo e materializar isso, conforme foi contado, um homem, a corrente e tudo mais? Não sei.
Bom, vamos lá, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, ok? Se está gostando dos relatos, já vai aí, não se esqueça, já deixa o seu like e bora papear nesse chat aí. Vamos ver esse outro relato aqui, a velha no quarto. Eis aparições aqui no quarto, hein? Vá pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Olá, Ana, olá, assombrados. Porque assim, uma coisa, você tá andando de dia na sua casa, vi algo no quintal, vi algo passando pela cozinha. Agora, você tá dormindo no seu quarto, de madrugada, tudo quieto, tudo escuro, e o negócio me aparece ali, no quarto, no pé da cama, do lado da cama, aí o negócio, não, vai. Bom, vamos lá, a velha no quarto. Olá, Ana, olá, assombrados. Esse relato não tem nomes, espero que gostem. Um forte abraço para você, para o Matheus, para os bebês e para todos que fazem parte do canal. Obrigada. Eu gostaria de contar uma... O gato é miau. Eu gostaria de contar uma história que aconteceu com meu pai há mais de 20 anos. Ele e minha mãe eram muito jovens, tinham se casado há pouco tempo e moravam em um sítio no interior de Alagoas. Ele conta que, num certo dia, a minha mãe teve que passar um fim de semana na casa da minha avó, em um povoado que ficava a alguns quilômetros do sítio. Ela precisava ir a uma consulta no posto de saúde da comunidade, por isso teria que ficar na casa da minha avó, pois o sítio ficava muito longe da cidade. Porém, o meu pai não pôde ir, pois teria que trabalhar na roça naquele final de semana. Depois do trabalho, ele tomou um banho e foi jantar na casa da madrinha dele, que também morava no sítio. Terminado o jantar, ele conversou um pouco com as pessoas que estavam ali e depois foi para casa. Chegando em casa, como ele estava cansado e não tinha televisão em casa naquela época, ele foi dormir cedo. Era por volta das 7 horas da noite. Passados alguns minutos que ele tinha deitado, ainda estava acordado, começou a ouvir uns passos vindos da sala. Então olhou, a porta estava entreaberta e viu uma velha muito alta e gorda usando um vestido florido e cabelos muito longos. Ela estava entrando no quarto. Nesse momento ele sentiu um arrepio no corpo inteiro e se cobriu de novo. Depois de 1 minuto com a cabeça coberta, tomou coragem para olhar de novo. Quando tirou o cobertor, pois a véia estava parada na beira da cama, na beira da cama, olhando fixamente para ele. Então ele não pensou 2 vezes, levantou rapidamente, passou pela véia. Ela estava aqui, se levanta, aí dá licença, sai pro pé da cama, pro outro lado da cama, não sei. Levantou rapidamente e voltou para a casa da madrinha dele. Ele conta que teve tanto medo e tudo aconteceu tão rápido que ele saiu do jeito que estava, com roupa de dormir, descalço, deixando até a porta aberta. Chegando na casa da madrinha, ele contou tudo a ela. E ela disse que a bisavó dele, que havia morado naquela casa há muito tempo, tinha a mesma aparência do espírito que ele relatou. E um detalhe. Quando ele chegou perto da casa da madrinha, ele ficou perto da garagem, com vergonha de entrar, pois estava usando só uma bermuda, descalço e com o cobertor na mão. Até que alguém viu ele e o chamou para entrar. Então ele contou o que havia acontecido. Gente do céu, não o julgo. Porque eu não sei nem se eu teria saído da cama. Porque assim, se ficar o bicho pega, se correr o bicho... Não, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Você tá ali assustado, o negócio tá ali do teu lado. Você fala, se eu ficar deitado aqui, o negócio tá aqui. Pra eu sair correndo, eu tenho que passar pelo negócio, mas pelo menos eu saio. E aí você tem que decidir. Né? E ele saiu correndo. Eu acho que eu também ia sair. Não vai, fica aqui, o medo começa a vir. Perna pra quem tem. Não é? Então será que era a bisavó dele? Coitada, às vezes não ia fazer nada demais, né? Ele não conhecia ela, mas às vezes ela só tava querendo ver ele, dar um recado, fazer alguma coisa. Mas é que a gente assusta, né? Porque é comum ver espírito, assim. Então, os familiares podem vir através de sonhos falar conosco, não na beira da cama, de madrugada, quando a gente fica um pouco assustado. Espero que compreendam. Ai.
Vamos ver mais um relato aqui. Último de hoje, ok? Último relato. É um relatinho curto. Que é este daqui. A torneira abriu sozinha no banheiro do hotel. Ah lá, banheiro. Olá, Anne Assombrados, me chamem de Fulanete. Tenho 17 anos, sou fã de carteirinha do canal. Nesse mês, completa 7 anos que estou acompanhando vocês. Olha, muito obrigada! Hoje estarei compartilhando mais um dos meus relatos com vocês. Estou nesse momento assistindo a coletânea de relatos sobre banheiros, olha lá. E isso me fez lembrar uma experiência que vivenciei quando estava viajando com a minha família. Isso ocorreu em 2012. Na época eu tinha apenas 7 anos, mas me lembro muito bem de como aconteceu. A minha mãe, minha tia, minha avó e eu viajamos para Petrópolis e ficamos hospedadas em um hotel. Aparentava ser antigo, mas era bacana. Durante o dia, eu saía com a minha família para visitar os belos lugares do município, ou ficava no quarto do hotel assistindo desenhos. À noite dormíamos e eu e minha mãe juntas. À noite dormíamos eu e minha mãe juntas em um dos quartos, enquanto minha avó e minha tia dormiam em outro. Cada quarto tinha um banheiro e muitas vezes a porta que separava o quarto do banheiro ficava aberta durante a noite. Em uma determinada noite, minha mãe e eu estávamos nos preparando para ir dormir, quando de repente a torneira do banheiro simplesmente abriu, sozinha. A porta estava aberta, então dava para ouvir o barulho da água correndo e até dava para ver. Ana, eu juro que eu lembro nitidamente dessa cena. E é algo que eu nunca vou esquecer. Minha mãe também viu e garanto que até hoje ela também se lembra disso. Nós ficamos assustadas e minha mãe achou melhor que fôssemos dormir no outro quarto, junto com a minha avó e com a minha tia. E esse foi o relato, Aninha. Essa é uma das poucas experiências sobrenaturais que eu já vivenciei. Que bom, né? Eu acho. Então, o que acontece com esses espíritos que gosta de um banheiro? Ou eles também estão vivendo ali, ou será que é outra dimensão? Que deu uma cruzada ali. Alguém estava lá, falou, vou abrir o torneiro, escovar um dente. E aí abriu do lado de cá. Já aconteceu isso com vocês? Torneira abrindo sozinha? Não é uma aguinha escorrer, é abrir mesmo, acredito, sabe? E aí depois você vai lá e ainda tem que girar para fechar. Contem aí pra gente. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê, num próximo relato. Boa noite, beijos e fui! Tchau, tchau!